especially between 1.5 degrees and 2 degrees, there may be large changes. And if I'm saying that, what certainly counts is that if we lose the warm water coral reefs, we lose their services. We lose coastal protection, we lose their role in providing food resources for developing countries at low latitudes. And with respect to sea level rise, it certainly means the disappearance of land that was available to humankind before. And also, as Thelma has already pointed out, there is a threat to the existence of some small island states that are existing at very low level. Eu vou só traduzir muito rápido, né? Porque a resposta foi muito intensa. Focaria em 2 pontos, que é o entendimento de que os riscos e os impactos da mudança do clima, eles aumentam à medida que você aumenta a temperatura. Ou seja, se eu estou no 1,5 e vou para o 2, eu imagino que eu estaria, na verdade, aumentando os meus riscos e o impacto da mudança do clima. O Hans faz a específica associação também com os oceanos, com as incertezas que nós ainda temos com o aumento do nível do mar, que poderá, na verdade, causar um impacto, e essa é a preocupação das pequenas ilhas, né? Com inclusive como uma medida de adaptação, as pequenas ilhas já pensam como é que elas vão migrar para outros países, né? Então, esse requisito, o complemento, ele veio dos países. Ou seja, isso já traz a esse relatório uma importância política também muito grande, porque o requisito foi feito pelos países e não é simplesmente uma motivação da comunidade científica. Jim. Okay. Just to say, I mean, the drive for the report on 1.5 degrees C definitely came from the governments. It was part of the consensus that was arrived at in the Paris Agreement. And the Paris Agreement contains an aspiration for 1.5 degrees without a very firm target. And it needs scientific input for countries, I think, to understand what they need to do if they're going to pursue the efforts towards 1.5 degrees that is there in the Paris Agreement. So this is a challenge for the scientific community, because the scientific communities have had to develop new literature and conduct new scientific research very quickly to inform the report that we are about to embark on. And just to say, I think from the point of Working Group 3 and mitigation, this is very, very challenging, what would be implied. It probably means negative emission technologies taking greenhouse gases out of the atmosphere rather than putting them in during the 21st century. But these are the very difficult issues that we're going to need to assess in this report. Deu para entender? Deu. Deu? Okay. They understand that they have more difficulties in terms of thanks, Jim. Valerie and then Chuku. Yes, I just wanted to say that global mean temperature has risen by about 1 degree above pre-industrial levels today. And human influence on this warming is clear at global and regional scale, including strengthening or changing frequency of extreme events such as heat waves or heavy rainfall events. And so the invitation is really to look at what we can provide in terms of new knowledge for 0.5 degree additional warming compared to today. And new research has been published, and it shows that many aspects of climate change do not gradually increase with the amount of warming. It's not linear. And especially it's the case for extreme events such as heat waves or heavy rainfall events that strongly increase between today's warming, 0.5 degree additional warming, so 1.5 degree warming and 2 degrees warming. So this report is also an opportunity to assess this new knowledge and bring it to the attention of the policymakers. Shukran? Well, this report, I just add to what Jim said from the Working Group 3, so I believe the mitigation issue. And it's bringing to the fore the issues of the transformations which could be required in the major economies. And I think this is very much also concerning the very big developing countries, which includes the Brazil, for example, the entire energy systems that you have based upon the biofuels and others. Actually, what could be the future of that, or maybe in China and India and South Africa and many other places. So this is now preempting the discussion on
that how this transformation is going to be required, and that we should be in time for the transformation, because we may not have too much time left for making this transition as such. And so in the Paris Agreement, you have two things. One is that actually that the first time this target has been put by the policymakers in some kind of a number form. And the other part is that actually that well, there are the countries have already put their own nationally determined contributions, NDCs, which are communicated every country as a part of the Paris Agreement. Now there could be a view to look at actually that as we make this transformation over the world in the system, which could be the energy systems, it could also be the behaviors that could be there, etc. Maybe there could be that we should keep on taking the stock of what's happening. So in 2018, there will be a stock taking of the Paris Agreement, and the report has to come before that, so that the policymakers are informed about the rising challenges which will come in case we have to transform to the 1.5 degrees. So this is what we look at from the mitigation side, that there is a huge transformation of the economies, the way they are running, and the behavior of people on the demand side, etc. That and we can take the stock of that with this report. Outra pergunta? Então, você podia fazer uma síntese das duas respostas, por favor? Eu posso fazer uma síntese das duas respostas. Na verdade, o que a Valéria estava fazendo, que mesmo, pegando os pontos mais importantes na minha visão, que mesmo meio grau Celsius de aumento já traz grandes implicações, principalmente em dois aspectos, né? Nas ondas de calor e nas chuvas torrenciais. Então, essa também é uma preocupação. O outro ponto que eu julgo importante é esse relatório estar preparado para ser entregue para os governos, entre outros, para que eles possam ter uma ideia mais clara dos avanços científicos, né, que houve desde a entrega do quinto relatório de levantamento do IPCC, e que vai permitir também com que eles façam uma pré-análise de se seus esforços de mitigação estão consistentes com uma trajetória que poderia levar a um aquecimento de 1,5, por exemplo. Então, esse é o processo dinâmico que a gente vê que vai acontecer entre o IPCC e a Convenção do Clima, um processo de retroalimentação, de forma que a ciência possa informar os governos e os governos possam reagir aí de acordo com a sua consciência. Eu posso fazer um questionamento? Então, eu gostaria de saber o seguinte: se já conseguiu se estabelecer o ponto de não retorno. Ok. Sabe, se o ponto de não retorno ele está ocorrendo em nível de macroclima ou de microclima. Ok, vamos lá. The question is as follows: if the turning point has already been established, and if this turning point, if established, is related to the macro or microclimate, você pode elaborar um pouquinho mais, que mais na sua pergunta que eu te se consegue já se vislumbrar, né, em que período que ou se já se ingressou no ponto de não retorno, né? If we already got into the no, sobre coming back from that first area, okay? Sobre a questão das mudanças antrópicas no clima, e se isso está ocorrendo primeiramente em microclimas, né? Ou se já começa a se vislumbrar uma mudança mais global. Visualize a more global change. Say 1.5 degrees warming is global mean average. Say for some regions already temperature already above 1.5 degrees C, especially in the high latitude. So we are, for this special report, especially focus on global average temperature above 1.5 degrees C, pre-industrial level. So that's not for a special region. Of course, to different regions, it will have different impacts. O que ele está dizendo é que o relatório ele sempre vai pegar o global. O 1.5 é uma média, é an average, né? É uma temperatura média global. E que alguns países já poderiam estar sofrendo, inclusive, um aumento maior do que aquele que o IPCC estabeleceu no seu quinto relatório, que inclusive a Valerie já falou que já está chegando no 1 grau Celsius, né?
E alguns países já poderiam estar experimentando um diferencial com relação a esse aumento de temperatura. Valerie? Maybe coming back to why climate is changing. When we add greenhouse gases, we create an imbalance in the energy of the global climate system. And it causes warming of the oceans, the air, the soils, and all the consequences. So there's inertia in the climate system. We cannot go back. Because of the inertia of the ocean especially, and because of we have deeply modified the global carbon cycle. So the main issue is if you want to reduce future warming, as it responds to cumulative CO2 emissions, the only possibility is to reduce global emissions. And the question posed for this report is to make the link between emission pathways, global climate response, and regional implications. So it's across these different scales. So if I must say, the turning point that he mentioned, that threshold that he mentioned, have we already got to the threshold point? Is the threshold meaning going above a certain global warming? Esse aumento que você está falando, esse limite que você está falando, está relacionado ao aumento global de temperatura, né? Esse threshold. Yes. That's a key question for this report. Essa é uma pergunta que os autores aqui vão ter que tratar. Ou seja, ela não está respondida. Uma parte importante que a Valerie colocou está relacionada à questão de inércia, né? Por exemplo, essa questão dos oceanos estão se aquecendo, a questão do impacto do aumento de temperatura no terrestre. Você tem uma inércia, ou seja, mesmo que você parasse todas as emissões hoje, né, de gases de efeito estufa, você ainda teria vamos assim dizer, um efeito retardado, vamos assim dizer, do que a gente está chamando de que já está, principalmente nos oceanos. Mas a questão ainda de conseguir o IPCC determinar o ponto de não retorno ainda é uma incógnita. Ele tem certezas. Ele tem certezas. The turning point in the Air 5, he says, if we have touched that point, and if there is a point of no return, I would say that you have to establish one temperature. For instance, for the 2 degrees centigrade, is there a turning point of no return? Hans? Maybe we should add here that from the point of view of impacts, the present climate change that we are already facing has had impacts on all continents and in all oceans. So in terms of talking about the threshold, we should not think about the threshold as one where there is a range of temperatures where nothing happens and then there will all of a sudden all of the bad things that we are seeing will be happening. So it's more like a degree of change which depends on the amount of temperature change, which will then cause certain degrees of impact, and some of them we will certainly want to avoid. This goes from ecosystems, this goes into social systems where we see an increased risk of poverty with the degree of climate change and an increased decline in the capacity to adapt to the degree of climate change and reduce poverty. So in a way what we can say is that the further we let climate changing over time, the more we will lose the capacity to adapt and to meet the sustainable development goals that the United Nations have set up for the future. Eu acho que, em síntese, eu acho que esse threshold é meio complicado de você colocar porque um threshold global, porque alguns países já estão, inclusive, sendo impactados, né? Diferentes países são impactados de diferentes formas. E é por isso que eu estava perguntando se ele está funcionando em microclima primeiro, né, ou se está... Essa questão é uma questão científica que vai amadurecendo e os modelos vão sendo aperfeiçoados. E eu acho que esse relatório ele vai ter um papel importante no sentido de tentar identificar realmente essas trajetórias que você vai ter que fazer, ou seja, até quando que você tem que, os países desenvolvidos têm que chegar no pico de suas emissões, por exemplo, né? E como é que seria isso para os países em desenvolvimento? Então, a questão do governo dos Estados Unidos, né, da nova posição do governo dos Estados Unidos e também o aumento, né, do discurso dos céticos. Você vê novamente, apesar do aquecimento global antrópico ser quase que uma unanimidade, você tem uma retomada do discurso dos céticos que já está sendo visto, inclusive, na própria imprensa leiga. Bom, a pergunta é essa da
questão do English. Better is just, yeah, the question is, it seems like with the U.S. position, and also there seems to be an increase in the ascetics and the ascetic community. How do we see this? And if we see that if there is going to be an impact, why is this happening? Vocês querem que... Do you want me to respond to that? Yes, It's a sensitive point, right? The United States has been one... Pouco desculpa. É um ponto bastante sensível. Porque os Estados Unidos, se a gente pensar bem, tem sido um dos maiores contribuintes para o IPCC. Falando sobre o ponto de vista financeiro e também falando sobre o ponto de vista da contribuição dos seus cientistas, né? Se a gente olhar, o primeiro relatório era praticamente Estados Unidos. Então, quer dizer, nós entendemos dentro do IPCC que não há ainda um motivo forte e firme para que a gente entenda uma mudança efetiva, vamos assim dizer, o que está no discurso hoje, se aquilo realmente vai ser efetivado como uma posição dos Estados Unidos de não apoiar o Acordo de Paris ou deixar de contribuir para o IPCC. Nós não chegamos nesse momento ainda e temos esperança de que não cheguemos. Até porque o Trump está mudando um pouco seu discurso, está ficando um pouco mais moderado e eu acho que isso vai ser um forte impacto para a comunidade científica americana. Se ele não, vamos assim dizer, se ele não crer na própria pesquisa que o seu país está desenvolvendo, com uma comunidade científica extremamente robusta. É claro que num momento deste de sensível, a comunidade de céticos, ela aproveita o ensejo e entra na onda. Mas eu acho que isso particularmente é um momento, é uma coisa momentânea e que nós esperamos não vai se solidificar. Não chega a gerar uma crise. Não está gerando uma crise ainda, porque até nós não tivemos ainda uma reunião com os Estados Unidos para julgar qual vai ser a posição deles numa reunião do IPCC. Temos confiança de que não será impactante, até porque nós estamos num momento bem difícil, será bem complicado para eles, né? I think, Deborah, sorry. I wanted to build on that, because I think there's a lot of discussion around national positions. But the Paris Agreement is also very clear. It calls on all levels of society to respond to the climate challenge, and calls on cities and other non-party stakeholders. And that's really an acknowledgement of what the other co-chairs have said, is that we're experiencing very real change at the local level already. So almost regardless of national policy, societies, businesses, cities are having to respond. And if you look at the 1.5 report, there are two really important chapters. As Shukla has indicated, we've got strengthening and moving into an implementation phase of our focus on sustainable development. So I think that's important, is we're not only talking to one element of global society, we're actually talking to all elements of global society, and that very strong implementation focus and a focus on sustainability, I think is going to send a broad-ranging message which is going to land in many spaces, not only in national government offices, but in communities and cities particularly are mobilized to act. We know that the mayors around the world are mobilized at scale and are waiting for this report. So I think we need to look, there's a very broad range of clients for this report. And while some of those may be debating issues, others are very keen to act. So I think still potentially very Bom, eu acho que nós vamos ter que parar para não atrasar muito a reunião, mas eu acho que é um ponto interessante que a Débora coloca. Quer dizer, na verdade, essa questão da mudança do clima e o Acordo de Paris, ele envolve não só o governo, mas todos os níveis da sociedade. Então você poderá ter estados ali que vão fazer suas próprias políticas, enfim, vai se construir talvez algo em paralelo, né? Já que não é simplesmente independente de um governo, né, essa decisão. Mas nós vamos ter que parar aqui. Eu posso falar com vocês um pouquinho mais lá fora, depois da foto que o pessoal vai tirar em grupo. E queria agradecer novamente vocês e os co-chairs e me desculpar pela correria aqui hoje. Né? Tá joia? Obrigada. Obrigada.
trazendo esse ano o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental para cá. Eu gostaria muito, eu vou trazer em outubro. Eu vou te dar. Que é a assessoria de comunicação de imprensa. Ou seja, ele é o nosso guia. E ele traz aquela mensagem que eu, não sei se você estava aqui hoje de manhã, que é aquela mensagem da comunicação. Como que a gente se comunica? A gente vai, inclusive, eu estou tentando com o Peter Costa na Inglaterra, a gente vai conseguir fazer uns links direto com o pessoal de fora para cá, para a gente poder conversar e colocar isso. Eu acho que bem feliz de saber disso, porque a gente depende muito de vocês e no que a gente puder ajudar para melhorar essa questão da linguagem. Estamos muito preocupados com a linguagem, né? Porque a pessoa comum não entende essa linguagem que o pessoal usa. A gente tem, por exemplo, nesse relatório que vai ser de oceanos e criosfera, a gente está descobrindo, mas criosfera, ninguém vai entender o que é resiliência, né? Essas palavras que são do jargão. A gente vai tratar sobre resiliência aqui do clima. Eu me lembro que você, na verdade, você está repetindo um grande discurso que o Gilvan Mirafilho fazia lá atrás, 25 anos atrás, que o Gilvan também falava a mesma coisa. Certo. E a gente vai trazer, eu quero ver se eu consigo contar com a colaboração do INPE no evento, né, e contar com a sua. Certamente pode contar comigo. Tá? Gente, eu vou ter que dar uma fugidinha, mas eu volto. Thelma, rapidamente, eu preciso, por favor, que você fale duas palavras.